Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Face das águas. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A terra está assentada sobre colunas. O que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. Jó 9:6. Quando treme a terra com todos seus habitantes, sou eu quem mantenho firmes as suas colunas. Salmos 75:3. Porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas estabeleceu o mundo. 1 Samuel 2:8. Quando compunha os fundamentos da terra. Provérbios 8:29. A terra é estável e não pode ser movida. Tema diante dele toda a terra. O mundo também será estável para que não seja movido. 1 Crônicas 16:30. O Senhor reina, ele está vestido de majestade. O Senhor é vestido de força, com a qual ele se cingiu. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser movido. Salmos 93:1. Dizei entre os pagãos que o Senhor reina. O mundo também se estabelecerá para que não seja movido. Ele julgará o povo retamente. Salmos 96:10. Existem águas acima da expansão de gases, atmosfera terrestre. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. Gênesis 1:6-8. Existem águas abaixo da expansão. Domo celeste. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda reluzente como gelo, e impressionante. Ezequiel 1:22. Acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Ezequiel 1:26. Ou entendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Jó 37:18. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra o seu domo. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é seu nome. Amós 9:6. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19:1. Que o céu é seu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Atos 7:49. Limite circular, borda de gelo. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Jó 26:10. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Provérbios 8:29. Como pedra as águas se endurecem, e a superfície do abismo se congela. Jó 38:30. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Gênesis 1:9-10. Limites e extremidades da terra, impossível no modelo globo. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno tu os formaste. Salmos 74:17. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Deuteronômio 13:7. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Provérbios 30:4.
Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras. Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto, aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Jó 38, 10 e 11. A terra subsiste no meio das águas. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. 2 Pedro 3,5. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmos 136, 6. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Salmos 148, 4. Disco terrestre. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo. Provérbios 8, 27. Dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. Fim do dilúvio. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Gênesis 8:2. Isaías 40:22 em 5 versões. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Bíblia NVI. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra. Bíblia King James. Aquele que domina acima do disco terrestre. Bíblia Católica. Ele está entronizado sobre o círculo da terra. Bíblia de Jerusalém. Formato da terra, como dito pelo próprio Criador para Jó. A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Jó 38:14. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Sol e lua foram criados posteriormente à terra em sua função. Os luminares são pequenos e estão próximos, a terra nunca orbitou o sol. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Gênesis 1, 14 e 15. Os luminares Sol e Lua pertencem exclusivamente à cosmologia da Terra. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Gênesis 1, 16 e 17. Sol e Lua são do mesmo tamanho. O primeiro livro de Enoque, que é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento, Judas, Hebreus e 2 Pedro, e que compunha a Bíblia até o ano 200, tendo sido removido posteriormente, atesta que o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho. Sua luz é 7 vezes mais brilhante que a da Lua, mas as dimensões de ambos são iguais. 1 Enoque 72:57. Na verdade, o Sol é maior apenas no sentido da intensidade do brilho e por consequência da coroa que é formada a seu redor, mas os discos solares e lunares possuem exatamente o mesmo tamanho. Impossível no globo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4, 8 e 9. Um globo não tem extremidades. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Deuteronômio 13, 7. Porque ele vê as extremidades da terra, e vê tudo o que há debaixo dos céus. Jó 28, 24. Existe um número determinado de estrelas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Salmos 147, 4. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. 1 Coríntios 15, 41. Impossível no globo. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu,
e era vista até os confins da terra. Daniel 4:11. É o sol que se movimenta e não a terra. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa a seu calor. Salmos 19:4-6. Sol se deteve e sol retrocedeu, impossível no globo. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Josué 10:13. Eis que eu trarei novamente a sombra dos graus, os quais estão declinados no relógio de sol de Acás, 10 graus para trás. Então o sol retrocedeu 10 graus, os quais ele havia declinado. Isaías 38:8. Impossível no globo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24:30. Impossível no globo. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. E assim será. Amém. Apocalipse 1:7. Impossível no globo. Uma bola não tem cantos. Disco terrestre de 360 graus com 4 cantos de 90 graus. Ele erguerá uma barreira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Isaías 11:12. Depois disso vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Apocalipse 7:1.